Olá, meus irmãos, chegamos então ao nosso último domingo para trabalhar a confiança nessa perspectiva que em tempos de mudança precisamos viver e nos doar cada vez mais, fazendo tudo de coração para a honra e glória do nosso Deus. Vamos para a nossa vinheta. Legal, pessoal. Chegamos aí ao nosso último domingo e precisamos ressaltar que vivemos numa cultura que em todo tempo e o tempo todo nos incentiva a sermos individualistas. E não só isso, a consumir para sentir realização. E também vivemos na cultura do descartável, onde a pessoa é importante para mim até quando deixa-o de ser. E aí descartamos a mesma. E não somente isso, mas também estamos inseridos numa cultura religiosa, onde regras são mais importantes do que propriamente graça. Portanto, viver generosidade, que é a penúltima marca aí da nossa série, que vimos no domingo passado, é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo e não se limita apenas em bens materiais. E Paulo nos chamou a atenção para nutrirmos sentimentos excelentes para com o próximo, lutando contra o nosso orgulho e vivendo em humildade para glorificar o nosso Deus. Porque vivemos transformações constantes na nossa caminhada. Então devemos analisar a vida, perceber os planos futuros, rever conceitos, repensar algumas estratégias e objetivos que reverberem ações práticas, e isso nada mais é do que viver em maturidade. Portanto, queridos, precisamos mais acolhimento, mais entusiasmo, mais generosidade, viver uma vida de transformação, e chegamos nesse último domingo para falar sobre confiança. Confiança a partir de Paulo, e eu convido você a abrir a palavra de Deus nesse domingo, no capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 3. Epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Meditemos nessa perícope. A palavra de Deus diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Verso de número 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para com o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria,
dando sempre graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Queridos irmãos, confiar em Deus é um exercício diário e constante nas nossas vidas, porque Deus cuida de nós e cuidou no passado e continua cuidando, porque Ele é um Deus e um Pai cuidadoso. A palavra de Deus em Deuteronômio 1, verso 31 diz isso. Ele cuida de nós em todo o caminho. Mas Ele cuida hoje de mim e de você, porque a presença de amor dele nos impele, nos impulsiona a prosseguir. E é isso que o Davi, no Salmo de número 88, diz, que podemos clamar a Ele pela manhã, porque a nossa oração chega à sua presença. Mas também podemos confiar no Senhor pelos dias futuros e a certeza que temos na fé. A palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas por que duvidamos em confiar em Deus? Por que, queridos? Deus parece estar longe em muitos momentos da nossa vida. Ele deve ter alguns assuntos mais importantes para lidar, então Ele está sempre longe de nós. Essa é a nossa percepção errônea, porque temos a sensação de que Ele está longe, mas também temos a sensação de que parece que Ele ama mais o próximo, as outras pessoas, do que nós mesmos. E é interessante nós avaliarmos que se Deus cuida de um pássaro, quanto mais de nós que somos filhos amados. Então, se Deus cuidou de outros, Ele está cuidando de outros e me abandonou. Essa é uma falsa percepção. E também uma outra percepção é que Deus parece não se importar tanto comigo assim. Ele virou o rosto para mim e me abandonou. Interessante, queridos, que por uma confiança mais constante de Deus em nossa vida, em nossa história, nós precisamos, em primeiro lugar, descansar na esperança que o Senhor nos oferece. O verso de número 3, 4 e 5 diz isso: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Uma questão muito importante, e nós nos degladiamos dentro do nosso próprio coração, é que nós estamos sempre apaixonados pelas coisas que acontecem no aqui e no agora. Interessante pensarmos que temos vontades avassaladoras, paixões por conquistas, por estar sempre no topo da onda, e por conta disso, quando não obtemos aquilo que nós esperamos, nós nos frustramos e temos medo daquilo que pode acontecer. E Deus vem, através da sua palavra nessa manhã, quando Paulo escreve a nós, nos ensinar que devemos descansar na esperança que Ele nos oferece. Eugene Peterson ele diz o seguinte: Cristo nos prometeu não somente cuidar de nosso passado e atuar em nosso presente, mas também nos moldar de tal forma que viveremos intensamente, em plenitude indizível, num futuro preparado por Ele, onde a nossa humanidade e potencialidades planificadas expandirão por todas as eras a beleza de Cristo e sua plenitude. Como é difícil, né, nós pensarmos nisso. A palavra de Deus, no verso de número 5, Paulo nos ensina a viver e ouvir a palavra da verdade
o Evangelho, e ela chegou até mim, até você. E quando nós pensamos nisso, o nosso coração se enche de esperança, porque o mesmo Deus que criou tudo lá atrás é o mesmo Deus que nos faz chegar a sua palavra hoje, a mim e a você. Interessante que nós ouvimos e vivemos pela fé. E essa palavra que chegou a mim e a você está produzindo fruto e crescendo. E isso acontece em nós. E acontece em nós principalmente quando nós nos entregamos totalmente para que o Senhor nos molde e nos aperfeiçoe. E é isso que Boyce ele diz: nós devemos nos gloriar em nosso Salvador, porque ele então tem todo o mérito e ele abriu mão de ser o Deus e assumiu a forma de servo. E a palavra de Deus nos ensina que ele fez isso e fez isso de maneira obediente ao Pai e cabalmente viveu e cumpriu o seu propósito em estar vivendo e se entregando por amor de nós. Então a palavra do Senhor nos estabelece que toda a nossa confiança e ação deve descansar na esperança que Deus oferece. Gloriar-me-ei em meu Salvador de todo mérito, abrindo mão, dando a glória a Ele até que eu morra, agora porém vivo, como uma obra a realizar. Interessante nós avaliarmos que não só devemos esperançar no Senhor, mas também caminhar, percebendo o quanto o Evangelho nos muda hoje. O apóstolo Paulo diz: a fim de vivermos de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Querido, eu quero levar você a pensar nessa manhã que você deve caminhar percebendo o quanto o Evangelho deve lhe mudar hoje. Viver é tão somente desfrutar da caminhada de um cidadão cumpridor de todas os seus deveres como cidadão. E esse é um grande desafio. Eu e você temos um projeto de vida, viver para glorificar o Senhor. E viver para glorificar o Senhor deve ser vivido de modo digno. Viver de modo digno é viver a vida de Cristo aqui na terra como um cidadão do céu. E aí está o grande desafio: olhar para tudo que existe, a tecnologia, e viver de maneira profunda e não somente superficial, porque somos impelidos o tempo inteiro a viver a superficialidade dos nossos dias e consumir, achando que isso é viver uma vida e ser realizado em todas as esferas do ser. Mas, queridos, eu quero te fazer pensar de que caminhar percebendo o quanto o Evangelho te muda e me muda hoje é viver de modo digno a gerar frutos e que esses frutos eles permaneçam na minha vida e na sua vida o tempo todo. Porque a nossa vida, a nossa caminhada não é só um mar de rosa. Olha o que diz Paulo aqui. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, sofrimento, privação, tristeza, açoite, prisão, tumulto, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Paulo termina dizendo de que, se necessário for, seremos difamados, mas não devemos nos entristecer, porque a nossa reputação a Deus é projetada. Nós devemos cuidar do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que devemos dar honra a quem é digno de honra. Não devemos nos esquecer de que
a todo ataque somos defendidos por Deus, por honra e por desonra, por difamação, por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos e sermos conhecidos de Deus, como morrendo, mas eis que assim vivemos, espancados somos, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Oh, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, he said. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Toda mudança parte de um princípio que devemos dar o próximo passo. Esse vídeo nos mostrou que na primeira dificuldade nós temos a tendência de estagnar e esperar, as coisas caírem do céu. Portanto, toda mudança começa em você. Então perceba, em terceiro lugar, a quem você pertence e confie plenamente. E aí nós vamos para a nossa parte final da reflexão, lembrando de que Deus nos chama a viver uma esperança nele, o aqui e o agora, e o já e o ainda não. A ideia de que nós estamos aqui, mas não somos daqui, e de que as mudanças realmente elas devem produzir frutos na nossa vida. Mas em terceiro lugar, confie no Senhor. O verso número 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Perceba que libertar aqui do império das trevas é tirar de um reino de força e de violência para te conduzir para um reino de amor, um reino de graça, onde você desfruta do amor do eterno e pode ser um agente de amor na vida do próximo. Portanto, perceber a quem você pertence e confiar plenamente é compreender que esse mundo jaz do maligno, como diz Paulo aqui no verso de número 13 a 18 e 23 do capítulo 3, onde chegamos à conclusão de que a vida autossuficiente que é proclamada no nosso tempo e na nossa cultura nos leva à perdição, porque uma vida sem Deus, uma vida baseada no eu, uma vida entregue às suas próprias vontades, te leva a viver uma vida de religião vazia. E isso tudo tem a ver com a prática desse mundo, mas Deus nos chama para desfrutar de algo muito mais excelente, que é um reino de amor, no qual nós temos a redenção em Cristo Jesus e o perdão dos nossos pecados, pois somos justificados gratuitamente pela sua graça mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E aí sim nós podemos viver o contrário, uma vida de dependência, uma vida com Deus, uma vida baseada nos propósitos eternos, livres do pecado e em plena liberdade. Portanto, querido,
eu quero te fazer pensar, conforme diz Elizabeth Elliot, você nunca entenderá porque Deus faz o que faz. Basta crer nele. E isso é tudo que é necessário. Aprendemos a confiar nele e como ele é. A fé não elimina os receios, mas sabe aonde depositá-los. Eu quero te fazer pensar, refletir e praticar. Como é que está a sua jornada com Cristo hoje? Se faz necessário um recomeço, coloque-se diante do Senhor. E perceba que ninguém está tão longe ou distante de Deus que não alcance o seu amor. Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Ele está disposto a te abraçar. Confie no Senhor. Se faz o necessário um começo, esse é o momento. Deus te convida a entregar-se completamente e ser totalmente transformado por esse amor que nos constrange. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Entregue seu coração ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará, diz o salmista. Nós precisamos compreender que a nossa vida, ela vai além do que nós vemos, sentimos ou pensamos. Viver pela fé é depositar toda a nossa esperança no Senhor. É estar pronto para que você frutifique nas mãos do Senhor. E que você desfrute desse reino de amor que foi preparado para mim e para você. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pelos ensinamentos tão especiais, profundos, que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Colossos e nos traz nessa manhã o nosso coração. Que possamos nutrir fé, amor e esperança e viver cada dia mais firmado nos teus propósitos. Possamos gerar frutos para a tua glória e que sejamos agentes de transformação nesse mundo, porque queremos nos oferecer cada vez mais de coração. Queremos ter amor, confiança, entusiasmo, acolhimento e principalmente confiança no Senhor. Nos dê uma boa semana. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e a grande ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, repouse em tua vida e na minha vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia e até o próximo domingo debaixo da graça, em nome de Jesus. Amém.